Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos irmãos queridos do Doutrina Espírita com JB. Estamos iniciando aqui mais um vídeo nesta segunda-feira, dia 27, não é isso? Dia 27 de abril, a última segunda-feira do ano. Eu estou com um livro aqui, O Espiritismo Aplicado, de Eliseu Rigonati. Eliseu Rigonati. E tem aqui uma mensagem curtinha que diz: amor. Aprendemos a amar nossos semelhantes até o sacrifício, se for preciso. Estas são algumas das principais necessidades do espírito encarnado, desejoso de marchar a passo largo para a perfeição moral. Como vemos, são elas de ordem fraternal, porque o principal objetivo que devemos visar é o desenvolvimento da fraternidade em seu mais alto grau, que virá felicitar o gênero humano. Então, o amor que ele se refere é a principal coisa que nós temos para com o nosso próximo. Como Jesus mesmo disse, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, continuamos nessa sintonia de paz, de amor, pedindo ao Pai Maior que abençoe a cada um de nós, que ilumine, que nos conceda paz, muita harmonia, que esteja sempre conosco, que essa paz, que essa luz possa nos elevar hoje, agora e sempre, e que Deus seja louvado. Muita paz e muita luz a todos. E vamos agora para a segunda parte, que é a leitura do Evangelho. Que é O Meu Reino Não É Deste Mundo, capítulo 2. Que Jesus fala aqui, são várias partes, tem um ponto de vista, tem a vida futura, tem a realeza de Jesus. Mas vamos ficar aqui com a vida futura. Com essa palavra, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como termo para onde a humanidade e como sendo objeto das principais preocupações do homem sobre a terra, todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aquele que não crê na vida futura, imaginando que ela fala senão da vida presente, não compreende ou os achas pueril. Ou seja, como as pessoas, todos nós que acreditamos numa vida após morte, para onde iremos? O nosso corpo é sepultado, vira o pó, como diz a Bíblia. És o pó e ao pó voltarás. Mas essa alma sobrevivente, esse espírito que animou este corpo, para onde vai? Qual será o nosso destino? Esse dogma pode ser considerado como um ponto central dos ensinamentos do Cristo, pois está colocado um dos primeiros nesta obra. Porque deve ser alvo de todos os homens. Só ele pode justificar a anomalia da vida terrestre
e concordar com a justiça de Deus. Ou seja, que nós temos uma vida após a morte, com certeza. Cada um no seu modo de acreditar. Os nossos irmãos evangélicos acreditam que vão esperar o dia do juízo final. E as demais religiões acreditam nisso. Mas sabem que existe uma vida após a morte. Então, todos nós que acreditamos na vida após a morte, seja evangélico, católico ou espírita, nós temos esse ponto de vista de acreditar. Um acredita de uma forma, outro acredita em outra. Que o ponto de vista é um dos temas também que segue aqui. Então nós acreditamos. Por essa palavra, os judeus não tinham senão uma ideia muito incerta quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos e consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabia que os homens pudessem vir a ser um dia anjo. Tem uma música de um grupo espírita que diz: um dia todos nós seremos anjo. E partilhar da sua felicidade. Segundo ele, a observação da lei de Deus era recompensada pelos bens da terra, pelo suprimento da sua nação, pelas vitórias sobre os seus inimigos e a calamidade pública. As derrotas eram castigo da sua desobediência. Quer dizer que para eles a vitória era as conquistas aqui na terra e não no céu. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante que deveria ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio e revela que há outros mundos onde a justiça de Deus segue o seu curso. Esse mundo que ele promete àquele que observa os mandamentos de Deus, onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino e que ele está em todas as suas glórias, para onde vai retornar ao deixar a terra. Que nós retornamos ao mundo espiritual de onde saiu. Entretanto, Jesus, conformando os seus ensinamentos ao estado dos homens da sua época, não acreditou deve lhe dar a luz completa, que teria ofuscado sem esclarecê-lo, porque não teria compreendido. Ele se limitou a colocar de alguma sorte a vida futura em edito, e ele se limitou a colocar alguma sorte da vida futura. O princípio é uma lei natural, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois forçosamente na vida futura, mas a ideia de muitos fazem dele é vaga e incompleta. Por isso mesmo falsa, em vários pontos, para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta. E daí a dúvida da mesma incredulidade, que cada um, mesmo cristão, que todos nós que seguimos os ensinamentos do Cristo, aquilo que Jesus nos deixou, a lei do amor, somos cristãos, independente da crença a qual pregamos. O Espiritismo veio completar esse ponto, como em muitos outros ensinamentos do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura é mais simples artigo de fé, uma hipótese, uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque
são testemunho ocular, que vem descrevê-lo em todas as suas fases, em todas as suas perspicácias. De tal sorte, não é somente a dúvida, não é mais possível, a inteligência mais vulgar pode fazer-se ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse, num país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é circunstanciada às condições de existência feliz ou infeliz daquele que aí se encontra tão racional. O que podemos dizer? Apesar disso, ele não pode ser de outra forma que está na verdadeira justiça de Deus. Imaginemos como muitos irmãos crêem no céu e inferno. Que Deus seria esse que condenaria um dos seus filhos ao sofrimento eterno? Coisa que nós, pais humanos, jamais o faria. Imagine Deus. Céu e inferno é uma condição de espírito. Que existem zonas de sofrimentos, com certeza existe, a doutrina espírita fala isso. Os umbrais, né? Onde nós vamos, de acordo com nossa condição moral, vamos para determinadas zonas, de umas melhores e outras piores. Os umbral, como nós denominamos. E tem aqueles com lugares, com as colônias espirituais em condições melhores. Aquele que se encontra no sofrimento, nos abismos, são realmente um verdadeiro inferno. Tem uma historinha de um cidadão, após sua morte, ele foi para uma zona de sofrimento, bem umbralina. Mas devido ao seu suposto arrependimento, de sofrimento, de pedir tanta ajuda, por séculos e séculos, ele é atendido. E quando ele está dentro daquele buraco, na lamacento, onde existem muitos espíritos sofredores, ele vê um brilho, um cordão brilhoso descendo até ele, como se fosse uma teia de aranha. E diz: chegou o seu momento de você ser resgatado. Quando ele pega aquele suposto cordãozinho, né, e começa a subir, saindo daquele buraco, ele observa que vários espíritos estão pegando carona. E ele diz: o merecimento é meu. Todos vocês saiam daí. O meu resgate não é para vocês, eu pedi para mim. Devido ao seu orgulho, sua falta de amor pelo seu próximo, ele volta para o buraco onde estava, a aguardar nova oportunidade. Pense nisso. Céu e inferno é uma condição de espírito. A vida futura está comprovada. Ela existe. Para onde vamos, só depende de nós. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, agora e sempre, até o nosso próximo encontro. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.